Olá, bom, a gente vai continuar tentando entender o Gênesis. E da última vez que a gente se encontrou, a gente conversou sobre a criação dos opostos, do dia e da luz. Então tem a luz e as trevas, e a ideia é que Deus rasgou o vazio para criar um espaço de existência. Primeiro ele cria o tempo, né, o dia e a noite, depois ele cria o espaço ao ter um firmamento, né, que separa as águas. Deus disse, haja um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento, e assim foi. Enfim, e eu interpreto isso da maneira que o ser humano, ele consumir da árvore do conhecimento do bem e do mal, como sendo essa introdução dessa oposição dentro do ser humano. Ou seja, Deus está criando as condições para que exista livre-arbítrio. Agora, a interpretação mais corriqueira dessa parte não é isso. A interpretação mais normal, dentro da própria Bíblia, né? Se você pegar o livro do Sirácida, por exemplo, é que comer da árvore do bem e do mal é explicar por que existe o mal. É por que existe esse mal na vida do ser humano. Então é o mal que acontece da natureza para com o ser humano e também é o mal do ser humano. Então, por que há o mal? Se a gente é uma criação de Deus, só de Deus, a gente não faria o mal, né? Mas a gente foi feito já com livre-arbítrio. Então, nessa interpretação, quando Deus criou o ser humano, ele já criou ele com livre-arbítrio, ponto, acabou. E a existência do mal só existe por causa do ser humano, não por causa de Deus. Isso é importante, porque se Deus é perfeito, significa que o mal não pode vir de Deus. Eu acho essa uma interpretação pueril. Não acho ela muito interessante. Pois Deus colocou a árvore sabendo que o homem ia comer essa árvore, né? Ele já sabia disso. Isso aqui é uma história de origem, é uma mitologia. Essa parte é uma mitologia, essa parte é uma história de origem. Entender, por exemplo, não comerás, do versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comerás, de certo morrerás. E depois vai que não é bom que esteja só, vou criar um par para você. Introduzir essas coisas são coisas que compõem a existência do ser humano, enquanto animal, enquanto um ser vivo. Se a gente quiser dizer que essa introdução do mal, eu acho que a gente para de entender o absoluto que é Deus. Porque se Deus é o absoluto, ele é tudo. Deus está além do bem e do mal. Ele está além dessas coisas todas. Eu entendo que é muito repetido aqui que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, mas atribuir adjetivos a Deus não faz o menor sentido. Porque ele é literalmente tudo. Enfim, até no Sirácida fala isso. Ele é tudo, numa parte que tenta resumir. Mas, enfim, a ideia é que comeu, né, da árvore do bem e do mal. E o ser humano sofreu um tormento por causa disso, né? Quando ele cria a mulher para o ser humano, ambos, homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí depois ela come o fruto, e aí vai o que fizestes, maldito seja tu, e aí ele amaldiçoa a serpente, né? E depois ele amaldiçoa a mulher e o homem, né? A mulher faz com que tenha todos as dores da gravidez e da menstruação, né? E vai ser dominada pelo marido. A mulher, ele disse, multiplicarei sobre a tua gravidez, entre as dores darás à luz os filhos, a teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. Então isso como uma punição para a mulher, para a sensualidade da mulher, talvez. E ao homem ele disse, porque eu vi a voz da mulher, se comeste da árvore na qual não poderia comer, maldito solo da sua casa, dele te alimentará com sofrimento todos os dias da sua vida. Versículo 18, espinhos e matagal ele te produzirá e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó e ao pó has de voltar. Eu entendo a interpretação de que isso explica por que existe o sofrimento.
Mas a gente poderia dizer que, bom, por que Deus então não foi misericordioso nesse primeiro momento? Ou por que Deus criou essa árvore, não deveria ter criado? Para mim não faz sentido. Se você quiser insistir nisso, não dá muito. Não dá pano para manga. Eu acho que é muito mais interessante entender, olha, no capítulo 3, né, do Gênesis, num versículo que vai à frente, tem o 19, no sol teu rosto comerás o pão, o homem chamou sua mulher, 21, e o Senhor Deus fez o homem de mulheres roupas para se vestir. Então o Senhor Deus disse, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda a ele agora a mão e tome da árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. O homem tornou-se como um de nós. Lembra o que eu estava falando antes? Em que Deus introduz algo no ser humano, que é diferente de qualquer outra criação. Esse algo é essa oposição. As criaturas, elas existem dentro de oposições, como o dia e a noite. O ser humano tem essa oposição dentro de si, e é por isso que ele tem esse livre-arbítrio. É fundamental a existência de sofrimento e da maldade nesse sentido, porque ela faz parte da criação do todo, do livre-arbítrio. Eu acho que é mais interessante ler isto como tentar entender o que é o ser humano, o que é a liberdade. Eu acho isso fundamental, porque existe uma noção muito forte de que o ser humano é livre. A gente vai voltar várias e várias vezes para esse trecho, para o Gênesis, muitas e muitas vezes, principalmente o início do Gênesis, que é essa parte. A Bíblia sempre volta para essa parte, a gente vai voltar para essa parte várias vezes. Mas, próxima semana, próximo domingo, a gente vai falar de Caim e Abel, e a gente vai falar dessas outras partes. A gente vai voltar, a gente ainda vai falar mais dessa parte da árvore do bem e do mal e da árvore da vida, principalmente. Isso são imagens muito importantes dentro da literatura hebraica. É isso, gente. Obrigado e a gente se vê no próximo domingo.